Estamos aqui na Praça Pedro Nunes, em frente ao Museu Pedro Nunes, ou em frente à Igreja do Espírito Santo, Santo Espírito, como antigamente se dizia, que foi uma construção do século XV, mas extraordinariamente remodelada no tempo de Dom Manuel, entre 1512 e 1534. Em 1512 as obras ainda não tinham começado e em 34 estavam terminadas. É muito interessante porque tanta vez esta igreja foi intervencionada que no fundo encontramos como que socalcos e extratos, e exatamente saber como é que ela era no início não sabemos. Vamos encontrando, e as escavações e as obras de recuperação têm trazido à luz do dia determinadas facetas e determinados aspectos que estavam mais ou menos entaipados ou escondidos. Esta porta manuelina, ou esta janela manuelina que nós temos atrás de nós, chegou a estar entaipada e só no tempo do padre Matos Galamba é que ele a desentaipou e é hoje realmente um dos ex-libris da cidade de Alcácer, tal a beleza que ela representa. Esta capela era um edifício conjunto, era igreja e era hospital. Inicialmente, quando se entrava para o hospital, ia-se pela porta da igreja, porque havia a convicção de que tão importante ou mais importante do que curar o corpo era curar a alma, e por conseguinte entrava-se pela capela e acedia-se entretanto à enfermaria dos doentes ou à sala onde eram atendidos os peregrinos, uma vez que esta capela se inseria nos caminhos de Santiago e dava apoio a muitos dos peregrinos. É muito interessante que já na década de 60 do século XVI há uma visitação da Ordem de Santiago aqui a Alcácer, em que diz que esta parede virada para o Rio Sado está a ameaçar ruína porque os habitantes e os forasteiros que vinham a Alcácer nas festas do Espírito Santo, quando o imperador e o rei e os seus pajens desfilavam em procissão pelas ruas de Alcácer, para ver melhor, para ver melhor touradas que entretanto também aqui se faziam, acabavam por subir às janelas e a parede acabou por inclinar, e o visitador tem uma grande tendência para mandar parar esses acontecimentos e mandar entaipar as próprias janelas. O que era interessante é que nessas touradas que existiam na festa do Espírito Santo, na realidade os touros no fim, 3 ou 4 touros que pertenciam à Irmandade ou à Confraria do Santo Espírito, eram assados para distribuir num lauto bodo aos pobres, e por conseguinte a festa era para todos e os pobres nesses dias acabavam por matar a fome com esse banquete. O que nós vemos atrás de nós é a igreja manteve-se, onde é hoje o museu. A parte do hospital foi a parte que realmente mais se degradou e que foi entregue a outros serviços quando começou o Hospital da Misericórdia. Havia ainda outras salas e havia um pintor que trabalhava aqui a fazer pinturas de Nossa Senhora para São Vicente e para outros lados, e que trabalhava exatamente na capela, numa sala da Capela do Espírito Santo. Era também muito interessante a existência de um tesouro onde se guardavam as pratas, e entre as pratas temos as coroas do Espírito Santo com vieiras altas e que eram de prata clara, mas são banhadas a ouro e assim aparecem em algumas visitações. Quando se entrava na Igreja do Santo Espírito, as pessoas dirigiam-se à pia de água benta e, na realidade, benziam-se, e era assim que era habitual, e
O que é importante nós repararmos é que esta pia de água benta é uma peça extraordinária, de extraordinária beleza em pedra. Tem o desenho de várias joias que imita as joias que se usavam na altura, quer pelas senhoras, quer pelos próprios senhores, e tem um trépano extraordinário. É uma coroa de rei, ou melhor, uma coroa de imperador. E foi uma das joias que subsistiu do tempo das obras manuelinas. Nas descrições que nós temos do interior desta igreja, aparecem-nos sempre 3 altares. O altar-mor e o altar do lado do Evangelho e o do lado da Epístola. Ora, na realidade, todos eles foram mudando, quer nas invocações, quer nas próprias decorações, como foram sendo decorados. O altar-mor, como todos sabemos, era o mais importante, e a descrição mais antiga chama a atenção para um grupo escultórico muito rico em pedra e dourado por partes, alusivo à Paixão de Cristo, e uma pintura em tríptico, eram 3, no fundo a do meio era do Espírito Santo, com o Espírito Santo a descer sobre Nossa Senhora e os apóstolos. O do lado esquerdo, ou seja, do lado do Evangelho, era uma pintura alusiva a São Tiago, que era a Ordem de São Tiago, era a donatária de Alcácer, e do outro lado tínhamos um crucifixo com Nossa Senhora e São João, que rodeavam o crucifixo onde Cristo tinha agonizado na cruz. Nos altares laterais, num tínhamos os Reis Magos e no outro estava representado São Cristóvão, que na altura tinha muita devoção, até pela proximidade do rio Sado. Ora, o altar-mor que chegou ao nosso tempo é um bocadinho mais tardio. Estes 2 laterais que chegaram ao nosso tempo são do tempo de Dom João V, mas nas obras de recuperação encontraram-se por detrás, e se olharmos ali para cima vemos azulejos enxaquetados que mostram exatamente antecedentes da decoração do altar anterior. Este que está é realmente do tempo da talha joanina, e vemos isso por toda a decoração, a começar pela sanefa, pelo relevo da cabeça dos anjos, pela simetria, pelas folhas de acanto e pela projeção do ouro naquele nicho, o ouro que no fundo era o símbolo de Cristo, o símbolo do Sol e o símbolo de Jesus Cristo. E era importante, se repararmos no outro altar, é mais ou menos da mesma época, de cerca de 1540, e temos o mesmo tipo de anjos, o mesmo tipo de simetria, o mesmo tipo de movimento e de zona, e a mesma parte do interior, com todo aquele ouro aplicado, símbolo de Jesus Cristo, e raiando como um sol. Em cima temos o símbolo da Paixão de Cristo. Em relação ao altar-mor, que é um pouco mais tardio que estes 2 laterais, nós podemos ver que ele é rococó, que já não apresenta a mesma simetria como daquele lado, que apresenta imensos elementos concheados e um género de chamas, e tem um outro tipo de movimento e de dinâmica que, no fundo, nos leva a poder situá-lo cerca de 10 a 15 anos mais tarde. A própria base do altar é extremamente interessante, com elementos vegetalistas, quer flores, quer folhas de acanto, e que no fundo se enquadram dentro destes anjinhos rococó, com as asas e as próprias albarradas que estão nos 2 cantos, um de cada lado, e que são extremamente interessantes. Se olharmos ainda para o altar-mor, também podemos ver que ele mantém, atrás deste nicho central, ainda um resto de pintura extremamente
interessante. A verdade é que as coisas vão modificando e aquilo que se encontra no fim do século XVIII tem muito pouco a ver com a Igreja que era no século XV ou com a própria Igreja depois das obras do tempo de Dom Manuel.